Vamos abrir em Provérbios no capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 1. Diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. E o texto começa a, como em qualquer livro, fazer uma rápida descrição da finalidade do livro. Olha só, o livro de Provérbios serve para aprender a sabedoria e o ensino, serve também para entender as palavras de inteligência, serve também para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, serve também para dar aos simples. A palavra simples em Provérbios não é uma pessoa meiga, mas simples tem a ver com tolo. Infelizmente, a palavra simples em Provérbios, ela tem uma má conotação. Mas então, o propósito também de dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. E também é um livro até voltado para quem já é sábio. Diz o texto, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído também adquira a habilidade. Para quê? Diz o texto, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E o texto coloca então a premissa básica do que ele quer fazer, dizendo que o temor do Senhor, ele é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E agora o texto que eu queria falar nesta manhã, de 8 a 19, nós lemos: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Até aqui, vamos orar? Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua Palavra coisas grandiosas que edificam, que nos dirijam, que nos console, conforte, faça, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Provérbios, ele é distinto de quase todos os livros da Bíblia. Juntamente com ele, os livros de Eclesiastes e o livro de Jó. Dentre várias coisas que esse livro de Provérbios ele é distinto dos demais livros da Bíblia, é porque Provérbios ele filtra aquilo que ele quer falar e ele preparou a maneira, a linguagem utilizada
não é uma linguagem para pessoas que já são veteranos e já conhecem muito da palavra de Deus. Por exemplo, no livro de Provérbios, você não vai encontrar nenhuma referência a nenhum dos eventos importantes da história de Israel, como, por exemplo, a Babel, o dilúvio, a aliança com Moisés, nenhuma referência a nenhum dos patriarcas, nenhuma referência ao êxodo do Egito, nem a ida e nem a saída, e nem as 10 pragas. Você não vai encontrar nenhuma referência aos reis de Israel, ao exílio, à construção do tabernáculo, do templo. Absolutamente nada disso aparece no livro de Provérbios. Apenas no início, como nós vimos, a referência a Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É tudo de história que você consegue no livro. Isso significa que esse livro, ele foi preparado, ele foi intencionalmente escrito para atingir uma geração específica e cumprir um propósito com isso. Vocês devem conhecer, já ouvindo e lendo o livro, que o livro de Provérbios, ele fala muitas vezes a respeito de jovens, e é realmente um livro voltado para jovens. Pelo menos 15 vezes, nos 9 primeiros capítulos, a expressão filho meu, ela aparece. E pelo menos 12 dessas expressões, elas estão voltadas especificamente para o filho do sexo masculino. Em 2 ocasiões apenas, essa expressão ela aparece no plural, filhos meus, e talvez aí uma referência a todos os filhos, tanto o rapaz como a moça. Mas em todos os casos, Provérbios é voltado então, é um texto preparado para que a geração que já viveu uma boa caminhada possa preparar a nova geração para seguir adiante e dar prosseguimento àquilo que precisa ser continuado. A questão é, quem é esse jovem que Provérbios ele está querendo instruir? Para essa geração de hoje que já lida com o Facebook, sempre que você recebe, eu recebo demais convites e pessoas que querem se tornar meus amigos no Facebook. Tem as pessoas que alguém indica para que aceite essa pessoa. Eu nunca aceito pessoas que não pediram de vontade própria que querem ser meus amigos. Mas, mesmo assim, aqueles que querem ser meu amigo, deve ser também a prática de vocês, a primeira coisa, você olha se tem alguma pessoa em comum entre você e os amigos daquela pessoa. Às vezes tem lá 200, 50, e você olha ali, você vê alguém que seja mais ou menos confiável, então você clica e aceita. Ou se você não tem ninguém em comum com aquela pessoa no perfil, você talvez irá clicar no nome da pessoa e ver o perfil dela. O que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, o que é que ela fala que ela crê. E no caso do Facebook, algumas vezes é interessante você olhar o perfil de uma pessoa e você começa a descobrir algo sobre a pessoa pelos comentários que ela faz a respeito delas mesma, ou até pelas coisas que ela curte daquilo que outras pessoas falaram. E você vai passando aquilo e você vai vendo quem a pessoa realmente ela é, ou pelo menos ela estampa ser no seu Facebook. Ora, nesse texto de Provérbios também, se esse jovem aqui, o filho que é identificado aqui como filho meu, tivesse um Facebook, algumas coisas no seu perfil nós poderíamos ver claramente, e os seus pais, eles obviamente sabem e devem ter andado bisbilhotando com razão o Facebook desse rapaz aqui. E algumas coisas então, elas ficam claras que os pais estão preocupados. A primeira coisa, versículos 8 em diante, esses pais, eles estão preocupados com as más companhias que os filhos inevitavelmente estarão se envolvendo.
Essa é uma preocupação de Provérbios do pai e da mãe que estão instruindo esses filhos. Veja no versículo 8 em diante. O pai e a mãe, são eles dois quem ensinam, e eles têm aí uma preocupação enorme que esse filho busque, de alguma maneira, se livrar da emboscada dos inimigos. Diz o versículo 11, se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue e espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos e assim por diante. Essa é uma simulação, é uma maneira dos pais colocarem diante do jovem algo que lhes preocupam. Irmãos, é interessante você observar que algumas pessoas, elas ainda não têm malícia. E quando eu uso a palavra malícia aqui, não no sentido de promiscuidade, mas malícia no sentido de esperteza. Ontem eu estava fazendo compras no supermercado, um supermercado grande, e tinha uma senhora, ela estava comprando na seção de carnes, e ela tinha uma criança com ela, e a bolsa dela estava no carrinho de compras, aberta, ela tirava alguma mamadeira, um celular de hora em hora, e ela se voltava e ia então até a seção de frigorífico, e pelo menos uns 2 ou 3 passos da sua bolsa aberta, e eu ainda olhei para aquilo, para o canto tinha uma câmera filmando dentro do supermercado, mas algumas vezes nós precisamos ter e desenvolver uma certa malícia em relação às circunstâncias básicas da vida. Felizmente, os nossos filhos, eles, quando ainda estão mais jovens, eles não têm essa malícia. Isso faz parte do crescimento. E mais cedo ou mais tarde, eles vão ter essa malícia, inevitavelmente. Mas o que esses pais estão fazendo eles estão tentando criar nesses filhos essa malícia antes que eles sejam vítimas e presas fáceis do que está sendo descrito aqui, dos pecadores. Então, no versículo 10, por exemplo, ele diz aí a expressão aí, não consintas. Meu filho, não aceite essa proposta. Isso vai dar em coisas erradas. É um caminho para o mal, é um caminho para o inferno. Não siga essas pessoas. E essa preocupação desses pais, ela é realmente real. E a dica que esse pai tem está no versículo 15, depois que ele descreve todo o perigo, ele fala, meu filho, o que eu posso te dizer é, não ponhas a caminho com essas pessoas. Não ande com essas pessoas. Talvez a mesma ideia comunicada no Salmo 1, você não deve começar a caminhar, nem a sentar, nem se tornar amigo dos pecadores, mas aqui os pais estão falando claramente, não ponha a caminho, não ande com essas pessoas. E se esses pais estão preocupados com esse tipo de coisa, é porque realmente isso fazia parte da preocupação e do perfil daqueles dias. Então esse jovem era alguém que poderia sim andar na companhia de pessoas que sem dúvida poderia ser extremamente prejudicial na caminhada daqueles filhos. Há uma fase na vida de todos nós, especialmente dos mais jovens, quando eles parecem encerram o período de ouvir os pais. Isso é uma coisa triste, mas infelizmente é assim que acontece. Ninguém sabe por quê, não há uma justificativa igual para todos, mas alguns jovens, adolescentes, eles simplesmente decidem que desse ponto em diante, aquilo que o meu pai falar ou a minha mãe vai entrar por aqui e vai sair por aqui. E nesse momento, então, a preocupação desse pai em criar algum tipo de advertência, ela, no caso em Provérbios, ela não é
na categoria de um mandamento e de uma ordem. Então, Provérbios não é igual, por exemplo, os 10 mandamentos. Você não vai encontrar em Provérbios nenhuma norma e nenhuma lei dizendo: não andarás com o maligno, não andarás com o pecador. O pai poderia ter falado isso, mas ele não fala. Porque esse jovem aqui não é mais um filho de 4, de 5 anos, mas é um jovem que já está pronto para sair e caminhar na sua vida adulta, iniciando a sua caminhada sozinho. Então, Provérbios, intencionalmente, ele não usa essa linguagem. Ele faz todo um cenário, ele cria a oportunidade daquele filho ou daquela filha conhecer um mundo que talvez ele ainda não conhece de maneira prática. Então, isso é a primeira preocupação, as más companhias. E aqui eu deixo um conselho aos pais: é muito difícil você conter as pessoas com quem o seu filho ou a sua filha vai se tornar amigo ou amiga. Porque falar mal de um amigo ou de uma amiga é pior para o jovem, para quem está na fase do adolescente, jovem. Você pode falar mal de quem você quiser, mas não fala mal da pessoa que o seu filho ou a sua filha é amigo ou amiga. Isso tem um valor pesado na opinião dele. Então é por isso que esse pai aqui, ele, embora pudesse conhecer o nome de todos esses pecadores que estão querendo levar o filho dele para fazer essas aventuras que envolvem até um pouco de tragédia, ele não dá nomes aos bois. Se você quer ajudar o seu filho, tenha paciência e cuidado com ataques diretos aos amigos, né? Isso pode prejudicar sensivelmente ao relacionamento. Então, esse pai, ele tem essa preocupação. A segunda coisa que ele revela também, e aqui eu quero caminhar aqui já de maneira um pouco aleatória no livro, é uma preocupação que esse pai tem, é a preocupação com a indiferença para com o conhecimento de Deus. A primeira preocupação foi com as más companhias. A segunda preocupação é com a indiferença. E essa indiferença, ela é basicamente manifestada, veja no capítulo 2, versículos 3 a 5. O capítulo, ele inicia e ele vai mostrando, são várias coisas, e o texto, capítulo 2 em geral, ele vai descrever a sabedoria falando. No livro de Provérbios, os pais falam e também a sabedoria fala. E quando ela fala, ela dá conselhos que vão além daquilo que o pai fala. E aqui, uma boa lição. Os pais têm muito a ensinar, mas Deus tem muito mais. A palavra dos pais aqui, clamando, filho meu, são coisas valiosas. Mas quando a sabedoria de Deus fala, ela complementa e ela leva a um patamar mais elevado, mais completo, do que aquilo que nós, pais, de maneira, ainda que de todo o coração fazemos, nós temos limitações. Portanto, versículo 2, capítulo 2, versículo 16, por exemplo, os pais, eles vão tentando, e quando chega um ponto, eles tornam para um lado mais prático, e ele diz, olha, isso tudo vai te livrar, por exemplo, da mulher adúltera, da estrangeira, da que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino da sombra da morte. Então os pais já vão direto ao ponto. Meu filho, o que eu estou falando vai livrar a sua vida de tragédias que você ainda talvez nem conheça, graças a Deus ainda não conheça, mas livra-te disso, livra-te disso. O grande pregador britânico, John Stott, ele iniciou um instituto para trabalhar com jovens universitários, e ele dedicou boa parte da sua vida, ele já faleceu, mas ele dedicou boa parte da sua vida intencionalmente trabalhando com jovens.
com menos de 25 anos. E ele, já nos seus 80 anos, ele comentava da diferença que os jovens nos dias de hoje têm em relação aos jovens dos anos 60. Ele dizia que nos anos 60, na Inglaterra, ele tinha até o prazer de sentar com um grupo que discordava dele, que discordava das coisas relacionadas à fé, às escrituras, aos catecismos e tudo mais. Hoje, nos dias, enquanto ele vivia, ele nos dizia, eu me assento com jovens e eu vejo uma completa apatia da parte deles. Alguns deles não têm nenhum interesse em discordar, eles simplesmente não estão nem um pouco interessados, uma indiferença em relação às coisas de Deus. E ele comentava que a indiferença ela é muito mais perigosa do que, às vezes, a rebeldia. Porque na rebeldia ainda há a intenção de agir ou de reagir contra aquilo, por alguma razão. Mas a indiferença, aquela situação onde a pessoa se assenta e ela não tem a menor vontade de ouvir e de se interagir e de manifestar nem concordância e nem discordância, isso é algo terrível. E esse pai e essa mãe escrevem e falam aqui para que esse filho busque a sabedoria de Deus como se estivesse buscando o ouro e a prata, porque vale a pena. Diz aí no versículo, capítulo 2, ela fala isso. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, e buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor. Então, observe, esses pais, eles sabem que mais cedo ou mais tarde os seus filhos vão desenvolver essa indiferença. Antes que isso aconteça, é importante nós explorarmos, e nesse caso, lembrem-se, esses pais aqui já sabem que os seus filhos estão prontos para caminhar para fora de casa, não abandonar a casa, mas iniciar a vida adulta. E aqui não cabe mais palavras do tipo mandamento ou coisas extremamente duras, mas agora já é o tempo de criar uma abordagem mais tangencial. E aqui é um apelo dos pais para que esses filhos manifestem um desejo por aquilo que é proveniente da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, a preocupação com as más companhias. Em segundo lugar, a preocupação com a indiferença. Em terceiro lugar, isso é talvez um dos tópicos mais tratados em Provérbios. É a preocupação com a promiscuidade, com a pornografia, com o adultério, com todas essas coisas. Se um dia você tivesse o tempo e o interesse de ler o livro de Provérbios de uma vez só, você perceberia que Provérbios ele trata mais desse assunto do que qualquer outro assunto. A questão da promiscuidade. Pelo menos 2 capítulos inteiros em Provérbios são dedicados a narrar com detalhes, eu vou voltar a falar sobre isso oportunamente, como é que o rapaz ou a moça se envolve afetivamente em situações que podem culminar para o desastre. E no capítulo 2, nós já começamos a ver isso, capítulo 2, versículos 16 em diante, os pais já estão atentos e já estão falando aqui da mulher adúltera. Olha só, é interessante que os pais não estão falando aqui da moça solteira. Os pais estão falando a respeito de uma mulher que é casada, que não
cumpre mais o voto que ela fez diante de Deus com o seu cônjuge. Então, não é uma situação, às vezes, comum como a gente pensa. Seu filho ou sua filha andando e ele começa a gostar de um coleguinha na escola ou na igreja. Não é, a situação não é essa. Os pais, vai ter mais para frente essa situação, mas aqui a preocupação dos pais é que o filho ou a filha seja vítima da esperteza de alguém que é casado ou casada e quer se aproveitar da inocência daquele que é mais jovem. Então, a mulher adúltera ou o homem adúltero, vale para os dois, é ele que é o alvo da crítica dos pais. Cuidado com esse tipo de pessoa. E talvez realmente um jovem, se ele é adolescente, talvez ele nunca vai esperar isso, né, de uma pessoa de mais idade, de uma pessoa que até ele vê como tia, como às vezes os jovens chamam os professores hoje, um tio, uma tia, e de repente esse tio e essa tia viram lobos querendo mais do que simplesmente sobrinhos. É esse o perigo que esses pais eles estão alertando. Perigo com a promiscuidade, a mente corrompida daquela geração em que Provérbios ele foi escrito. Então, nós vamos voltar a falar sobre isso, mas esse é um tema bastante comum em Provérbios. Em quarto lugar, Provérbios também, e esses pais, eles estão preocupados com uma questão bastante contemporânea, e ela aparece no capítulo 6, veja comigo aí. Capítulo 6 é uma preocupação passageira, mas ela volta a acontecer pelo menos mais uma vez no livro. E esses pais, eles têm uma preocupação com a questão do endividamento dos filhos. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, e se te empenhastes ao estranho, estás enredado com os que dizem os teus lábios, está preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, e importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como gazela da mão do caçador, e como ave da mão do passarinheiro. Qual que é a preocupação aqui? Por que esse pai está tão preocupado com isso, reverendo? Só emprestou um dinheiro para o rapaz ali comprar uma mochila, um tênis. A questão é diferente aqui, irmãos. Veja que o endividamento que o pai está falando aqui é um endividamento no sentido do filho ter se tornado fiador. Possivelmente o contexto está se tratando de, mais uma vez, pessoas espertas que sabem que aquele filho é filho de uma família que tem algumas posses e que o filho naquela idade ainda não tem a malícia de prever o que é que pode acontecer, e essa pessoa acaba aliciando aquele jovem para se tornar fiador de alguma coisa. E na cultura do Antigo Testamento, aquele que era fiador, caso a pessoa para quem ele foi fiador não pagasse, aquela pessoa podia ser escravizada para ter que pagar com o seu próprio serviço. E em alguns casos, do tamanho da dívida, aquilo se tornava uma escravidão para sempre. Então, o que o pai está falando aqui é isso. Meu filho, cuidado. É uma preocupação rápida, mas ela é real. Cuidado com a artimanha desse mundo consumista que às vezes envolve-nos, e por questões tão pequenas você se torna presa fácil de um mundo totalmente articulado para arrancar cada centavo da vida de nossos filhos. Às vezes eu olho as propagandas e a maneira como elas são feitas já voltadas para a vida, atingir a vida dos filhos. A maneira como eles colocam já observa o desejo e a intenção do filho em se envolver com aquilo, em se endividar, em se tornar presa daquele sistema. Em último lugar,
Provérbios também trata, e na sequência, é um outro tema que Provérbios trata, nós vamos voltar nisso depois, a questão da preguiça. Capítulo 6, versículos 6 em diante, é a famosa passagem, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E a palavra preguiçoso aqui, e a preguiça em Provérbios, ela não está associada com uma pessoa sedentária, uma pessoa que só vive jogando videogame o dia inteiro, que não quer fazer uma academia. Isso tudo faz muito bem, né? Fazer um esporte, sair de casa, isso faz bem. Mas a preocupação em Provérbios não é essa. Em Provérbios, geralmente, a preguiça ela está associada com a pobreza. E veja no final do capítulo, versículo 11, capítulo 6, versículo 11, o pai fala algumas coisas e por fim ele chega ao ponto: meu filho, se você continuar desse jeito, a pobreza sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Em outras ocasiões, pelo menos 2 vezes em Provérbios, esse tema vai voltar com essa mesma tônica. Pobreza, ela é resultado da preguiça. E naqueles dias, não nos dias de hoje, os jovens eram muito preguiçosos. Naqueles dias, os jovens acordavam, né, com a dor nas costas, não conseguia nem levantar da cama no horário, né, que era para ir para a escola. Naqueles dias, os pais tinham que quase arrancar o filho da cama para trazer, não só para a igreja no domingo, mas também na escola. Naqueles dias, os filhos, eles tinham muita dificuldade de ajudar os pais com as coisas básicas da casa. Muito cansaço. Hoje o dia foi terrível. Estudei o dia inteiro. Foram 5 aulas, 5 períodos de aulas, ainda tem tarefa para fazer em casa. Não tem como chegar em casa e ainda, né, jogar a toalha molhada, estendê-la, né, no varal. Tem que deixar mesmo em cima da cama. Então, esses pais, eles estão preocupados, não necessariamente com essas coisas, mas a maneira como a preguiça, ela pode, naquela cultura, culminar na pobreza. E qual é a lição, então, aqui, em conclusão? Esses pais, eles conhecem a cultura e a sociedade em que eles viviam, e eles sabem que um filho preguiçoso, ele não prosperará, ele se tornará um parasita para a sociedade naquela época. E naqueles dias havia já recursos para um filho e um pobre, por exemplo, ele poderia usufruir de alguns mecanismos, como por exemplo na colheita, o dono de uma propriedade, ele passava a máquina colheitadeira e ele regulava já assim a máquina para não colher tudo, para deixar no zero, mas ele já regulava mais ou menos numa altura que sobrava um pouco de espigas no campo para que viessem as pessoas e colhessem, as pessoas que eram pobres, as viúvas, os órfãos. Mas isso era um mecanismo para suprir uma necessidade que tinha que ser mínima, porque se a sociedade como um todo se empobrecesse, aquele recurso não serviria mais. Então é parte do papel do pai e da mãe, instruir os filhos na importância do trabalho, na importância do momento em que você se prepara para trabalhar. Porque se o filho ou a filha leva uma vida de preguiça até os 27 anos e depois resolve querer trabalhar, não é impossível. Mas as oportunidades que ela já perdeu durante a sua vida não podem mais voltar. São irreparáveis em alguns casos. Então, esse pai em Provérbios e essa mãe, eles trabalham com essas preocupações. Eu quero daqui para frente trabalhar em alguns aspectos em Provérbios, mas eu gostaria de deixar com vocês esta palavra nesta manhã.
E, sobretudo, a maneira como o Provérbios conversa é uma linguagem de aconselhamento e não de sermão e nem de passar um pito nos filhos. Tem momentos para isso, irmãos, mas quando os filhos nossos já estão na idade um pouquinho mais avançada, já são adolescentes e jovens, esta linguagem ela já não é mais, não é mais produtiva. Você pode fazer isso, é o direito seu como pai. Mas eu estou só te alertando a partir da palavra de Deus que ela não tem mais o mesmo resultado como tinha quando nossos filhos eram bem mais jovens. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, muito obrigado pelos exemplos da Tua palavra. Cremos, eles podem ser também, ó Deus, de grande valia para nossas vidas hoje. E pela oportunidade que agora iniciamos nessa fase de semeadura, de evangelismo, ajuda-nos também, ó Deus, a semear em nossos filhos os valores da Tua palavra, para que eles possam colher muito em suas vidas futuras aquilo que foi semeado agora. Dá-nos sabedoria para isso, ó Deus, e também, ó Deus, dá aos nossos filhos coração aberto, ajude-os, ó Deus, a compreender aquilo que até mesmo nós não compreendemos, para que eles possam viver bem, possam viver ao Teu lado e possam usufruir melhor da vida que o Senhor dá a cada um de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.